Bom, pessoal, bem-vindo ao canal Cláudio Santos e nesse vídeo nós vamos fazer um exemplo bem básico de um algoritmo de busca de máxima potência, comumente conhecido também como MPPT. Isso foi um pedido de um inscrito, ele tinha mencionado que o sistema dele é um sistema isolado, né? E na verdade é o seguinte, todo conversor, a maioria dos conversores relacionados à geração solar, sejam de sistemas isolados ou conectados à rede, eles vão ter esse tipo de algoritmo. A maioria que eu falo é porque no caso dos isolados talvez nem todos tenham. E o que esse algoritmo faz? Ele é instalado, ele fica num conversor, que é um primeiro estágio desse sistema, e geralmente é um conversor boost. E esse boost, ele trabalha da seguinte forma, ele tenta buscar a máxima potência do módulo. Nos sistemas conectados à rede, ele fica buscando essa potência o tempo todo e manda ela para um barramento CC, que depois um inversor com filtro injeta essa potência na rede. E num conversor já para carregamento de bateria, ele usa essa potência máxima para carregar a bateria na máxima velocidade possível e depois passar para um inversor de tensão. Mas antes, vamos entender um pouco sobre como que funciona o módulo fotovoltaico. Se vocês quiserem uma explicação um pouco mais demorada, eu aconselho vocês um vídeo que eu vou deixar aí na descrição de uma playlist que eu falo só de geração solar. Mas basicamente é o seguinte, os módulos fotovoltaicos, se a gente plotar uma curva de corrente por tensão, nós vamos notar que conforme nós variamos a tensão dele, ele vai nos entregar uma corrente diferente. Então, por exemplo, se a gente pedir uma tensão mais próxima do circuito em aberto, ele vai nos fornecer pouca corrente. Se a gente pedir uma tensão mais baixa, ele vai nos fornecer quase a corrente de curto. E se a gente pedir uma tensão que dê a máxima corrente, o máximo produto de corrente por tensão, a gente vai encontrar a nossa máxima potência, que é esse quadrado aí maior, essa área maior aí desse quadrado da curva IV. Então, nesse quadrado aí, a gente vai ter o maior produto, né, da corrente pela tensão. Logicamente, nós vamos ter a máxima potência. E desculpa aí, eu esqueci de colocar a corrente e a tensão aí nas coordenadas do gráfico. Só para você situar, estou colocando aí. Bom, e nessa simulação específica, o que nós vamos fazer? Nós vamos simular um módulo fotovoltaico conectado a um boost. Esse módulo vai ter aproximadamente uns 500 watts, não que o módulo tenha, é o arranjo, né? Vai ter 500 watts, vai funcionar com 96 volts e nós vamos entregar aí uma tensão de 311 volts para uma carga na máxima potência. Vai ser uma carga, por enquanto, vai ser apenas um resistor, mas a gente vai usar ele, mas depois a gente vai expandir essa simulação em outros vídeos, né? Bom, e aí a gente vai precisar medir a corrente de saída do módulo e a tensão de saída do módulo. E isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção. Então, reparem que ao invés de estar controlando a saída do conversor, eu estou controlando a saída do módulo, né? O quanto que o módulo me fornece. Então, eu não estou me concentrando. Mas dá para você usar os dados de saída do conversor? Dá, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, você pode usar esses dados. Mas, por enquanto, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com os dados do módulo. Nesse caso, eu quero deixar bem claro também que a gente não vai fazer o controle da corrente ou da tensão desse conversor. Sem controle. Calma, gente. Isso a gente deixa para um outro vídeo. A gente simplesmente vai fazer da seguinte forma. Aí eu estou desenhando dois gráficos em que eu vou mostrar, em um vai estar o ciclo ativo, o outro vai estar a potência do módulo, fornecida pelo módulo. E o que eu vou fazer basicamente? Eu vou variar o ciclo ativo, esperar a potência estabilizar e depois variar ele novamente. Então reparem que a cada degrau que eu dou, eu espero que a potência, que o transitório da potência, ou seja, que o transitório tanto da corrente quanto da tensão, né, e o produto deles que vai dar a potência, eles estabilizem, porque isso pode atrapalhar o meu código. Então eu sempre vou estar perguntando se conforme eu aumento ou diminuo o ciclo ativo, se ele me fornece, se o conversor, se o módulo me fornece mais ou menos potência. E para isso eu só espero o transitório passar e continuo a variação. E sempre pergunto, agora eu estou num ponto de maior potência do que o anterior? Basicamente essa técnica, ela simplesmente eu posso falar que ela é um perturbe e observe, porque eu estou perturbando o sistema, né? Através do ciclo ativo e estou observando se ele aumenta ou não a potência. Então pode ser que algum acadêmico chegue aí e fale assim, isso não é perturbe e observe, porque por causa disso, aquilo. Mas a questão é a seguinte, eu estou variando o ciclo ativo, a minha potência está respondendo e depois o que eu faço? Eu vario ele de novo
para ver se eu acho um ponto de maior potência ainda. Quando ele vê que a potência diminui, ele muda a direção. Ele muda a direção para que ele continue aumentando a potência. Então, basicamente, o nosso ciclo ativo, a nossa razão cíclica, geralmente ela vai estar variando entre 3 pontos. Isso porque ele precisa sempre saber em qual direção que está apontando a máxima potência. E esses 3 pontos vão indicar isso. Bom, pessoal, então já que no ambiente de simulação, eu vou utilizar os parâmetros aqui indicados por um dos inscritos do canal, em que ele pediu auxílio, né, num projeto para conversor. Não, na verdade, um projeto de conversor Buck Boost, não, que está errado. Num projeto de conversor Boost MPPT. Então aqui a gente vai definir o seguinte. Aqui eu vou definir os parâmetros do meu conversor. Em vez de utilizar aquele mesmo conversor que eu utilizei nas últimas simulações, eu quero aproximar mais do caso dele, até mesmo para já auxiliar ele no projeto dele. E ele está utilizando, o inscrito em questão, ele está utilizando 96 volts de tensão de entrada, 311 volts de tensão de saída. E isso aqui eu vou até comentar com ele depois, que geralmente quando a gente utiliza tensão em módulos fotovoltaicos, tensão em barramento CC de inversor on-grid, nós utilizamos 400 volts, é o que eu tenho observado em inversores on-grid. Então, aquele estágio MPPT que ele tem, ele fornece 400 volts para que o inversor consiga fornecer 220 volts na saída. E aqui ele vai trabalhar com 500 watts, então eu imagino que ele esteja trabalhando aqui com 2 módulos fotovoltaicos. No caso, aqui ele vai ter a corrente de saída, a resistência que vai ter na saída, e esse conversor em específico eu vou operar com uma resistência, mas depois a gente pode expandir para que ele opere com uma fonte de corrente. Eu vou explicar o porquê disso, né? Aqui também ele falou que vai operar com 50 kHz, aqui está o ciclo ativo, a corrente do indutor. Esse dado aqui é a corrente que a gente vai ter no indutor, ela vai ser a corrente de saída vezes o ciclo ativo, e Não, na verdade isso aqui está errado. Como a corrente no indutor é a corrente de entrada, a gente vai ter a corrente no indutor como a tensão de entrada sobre a potência de saída, porque esse conversor aqui não tem perdas, né? E aqui a nossa corrente. Então eu vou considerar aqui uma corrente, um delta IL, né? O ripple de corrente, a ondulação de corrente como IL sobre 4. Isso é o projeto do conversor, né? No caso, eu não lembro qual eram os parâmetros que ele tinha passado, acho que eu não lembro se ele passou parâmetros, mas de qualquer forma, se tiver que alterar, isso não vai dar tanta diferença assim não. E aqui a gente vai definir os parâmetros do sistema. Então a gente vai utilizar um conversor boost com aqui nesse caso parece que é 27 mili, né, de indutância e capacitância de 7 micro. Então tá bom. Vamos lá para o ambiente do PSIM. Inclusive eu pretendo fazer também essas simulações aqui em MATLAB. Porém, o MATLAB tem que mudar um pouco mais. Ele tem, às vezes, o PSIM, por incrível que pareça, ele tem algumas menos limitações do que o MATLAB. E aqui a gente tem o seguinte, eu até tinha feito essa simulação, né? Eu vou abrir ela aqui do zero. Opa, não é essa aqui. Eu vou começar dessa aqui, né? Eu coloquei 2 aqui, mas eu vou começar dessa aqui. Antes de dar início à simulação, eu quero apresentar para vocês o módulo fotovoltaico. Ele fica aqui no Elements Power Renewable Energy e fica aqui. Existe esses 2 modelos. Existe também aqui modelo de turbina eólica, porém eu utilizo esse aqui. Eu utilizo esse modelo aqui, modelo físico, porque ele permite que você coloque a irradiância solar e a temperatura que o módulo vai estar operando. E aqui é o seguinte, nós vamos colocar essa irradiância solar aqui, pode colocar uma constante aqui, e pode colocar aqui fixo, por enquanto que a gente não está preocupado em variar isso, um valor de 1000 watts por metro quadrado e aqui 25 graus Celsius. A condição, geralmente é uma condição de normal, né, de operação dos módulos, assim, que eles operam em laboratório, mas é claro que esse cara aqui, se ele tivesse um sol aqui no Brasil, ele estaria a 60, até mais, uma temperatura maior, 60 graus por aí. O número de células, a gente pode considerar aqui, por exemplo, um módulo com 60 células de 250 watts, com uma corrente de saída. Isso aqui vai estar dizendo respeito à largura da célula, a área que essa célula ocupa, que é mais ou menos 15,5 por 15,5, e eu vou considerar aqui 10 amperes, aproximadamente 10 amperes. E também, acho que só isso. Aqui, por enquanto, você só tem que mudar isso aqui.
Primeiro, antes de começar a fazer a simulação, a começar a colocar o conversor, a começar a escrever código aqui, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos medir esse cara aqui, nós vamos fazer uma coisa interessante aqui. Nós vamos ver como que esse cara funciona, como que esse módulo aqui funciona. Primeiro eu vou colocar aqui um medidor de corrente, um medidor de tensão, né? Vou fechar aqui e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui também, vou deixar um terra aqui, né? Vou colocar aqui também uma fonte de tensão senoidal. Isso aqui, ó. É isso mesmo que vocês estão vendo. Tô ficando doidão. Aqui eu coloquei uma fonte de tensão senoidal porque ela vai fazer o seguinte, ela vai submeter esse módulo às tensões que a gente vai conseguir obter a curva característica desse cara aqui com uma tensão que vai forçar a tensão da curva característica dele. Então nesse caso aqui, esse módulo, eu chuto aqui que ele tem aproximadamente uns 36 volts de tensão de tensão de pico, né? Na verdade aqui a gente pode colocar aqui 18, deixa eu ver aqui, 18 com DC offset também de 18, ou seja, o valor médio de 18, pode deixar 50 Hz aqui, não vai fazer diferença. E vamos colocar aqui também a corrente, a tensão, vamos pegar o produto desses dois aqui, vamos pegar aqui esse aqui, ó, produto deles, e vamos ver como é que ele funciona. E aqui é o seguinte, aqui eu vou estar enxergando a tensão, a corrente aqui, a tensão, e aqui a potência. Então aqui vai ser a potência, né? PPV, eu vou colocar aqui P, potência do módulo fotovoltaico, VPV, e aqui o outro VPV, né? O IPV, né? Corrente do módulo fotovoltaico. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos plotar esse cara aqui, vamos ver, opa, tá faltando alguma coisa? Ele tá tendo um problema de variável aqui. Não, tá, tô colocando aqui no ganho, aqui, né? Vamos rodar e vamos plotar esse cara aqui. Então eu quero aqui, ó, primeiro eu quero que vocês observem o seguinte, olha que interessante, eu oscilei a tensão da entrada do módulo e o que ele fez? Ele fez com que o meu circuito operasse em curto e depois operasse em aberto, em curto e em aberto. Inclusive eu vou aumentar de levezinho essa tensão aqui, vou aumentar aqui, por exemplo, a 19 volts, vou colocar aqui também 19, sempre tem que ser igual para ele atingir o zero, né? Porque se ele passar de zero, se ele ficar com um valor negativo, ele fecha, ele faz com que o módulo opere como carga, né? E aí não é interessante. Então aqui é basicamente o seguinte, a gente vai entender a curva característica desse módulo. E aqui ele até passou, olha só para você ver, ele até fez conduzir ele em contrário. Se a gente fizer um plot dessa curva, vocês vão perceber o seguinte. Eu posso vir aqui e colocar, ele vem aqui em axis, vou escolher o eixo X aqui como sendo a tensão do módulo, e olha o que eu tenho. Eu tenho a curva característica do módulo, olha que beleza. A curva característica do meu módulo fotovoltaico. Se eu vier aqui, por exemplo, essa curva aqui, ó, ela indica o seguinte, que quando eu submeto esse módulo, quando eu puxo uma corrente dele muito elevada, isso aqui é a tensão, o eixo X é a tensão, o eixo Y é a corrente, quando eu puxo uma corrente muito elevada, a tensão do módulo cai muito, ou seja, a gente fecha curto nele. Então a corrente curto dele aqui é 10 amperes, a tensão em aberto aqui é próximo de 40 volts. E aí o que significa? Nesse ponto aqui, ó, a gente tem uma área quadrada dessa curva, ela vai ser representada aqui pela potência. Então a gente pode vir aqui e plotar outra curva, que vai ser a potência, e a gente vai ter um valor máximo de potência. Qual que é o melhor ponto desse módulo operar? Ora, no valor máximo da potência. A gente quer um circuito que funcione da melhor forma possível, que forneça a potência, que nos dê o retorno que a gente comprou, né? Então, o que acontece? Quando eu faço com que esse módulo opere, eu utilizo uma técnica que chama MPPT, que significa Maximum Power Point Tracking, né? Ou seja, rastreamento do ponto de máxima potência. E o que ela faz? Ela faz com que o inversor on-grid tente operar no ponto de máxima potência do módulo. Como assim? Ele vai drenar uma corrente desse módulo até chegar no ponto de máxima potência. Ué, mas isso aqui não é uma curva fixa? Isso aqui não é uma curva que é, digamos,
isso aqui, Cláudio, se o cara tá irradiado aqui com 1000 watts metro quadrado e tal, ele sempre vai ter o ponto de máxima potência no mesmo lugar. Não vai não, cara, porque essa irradiância aqui, ela varia durante o dia. Então aqui, de manhã, por exemplo, supomos que você tenha 300 watts por metro quadrado, você vai ter uma outra irradiância aqui. Então aqui, olha, você vai ter aqui uma outra irradiância. Vou pegar só isso aqui, né, que é a parte positiva. Você vai ter aqui, ó, uma outra curva característica em que a corrente curta vai ser 3 amperes, a potência máxima que ele vai conseguir fornecer, embora esse módulo aqui seja de 250 watts, eu fiz com que ele fosse aproximadamente 250 watts, ele forneça 80 watts, e se você for aumentando ao longo do dia, né, você aumenta aqui para 600, o que vai acontecer? Até colocar esse tempo menor aqui, não, muito pouco. O que vai acontecer? A gente vai ter a potência sendo aumentada conforme o passar do dia. Basicamente o que a gente tem é isso, né? A gente tem uma potência que ela segue uma curva, eu vou colocar uma curva aí na tela, que ela segue uma curva que é como se fosse um semicírculo durante o dia, em que o ponto máximo de potência, o ponto máximo de produção é lá pelo meio-dia mesmo, né? Na hora do almoço. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar esse ponto de máxima potência, a gente vai fazer um conversor que tente puxar esse ponto de máxima potência do módulo fotovoltaico. E a gente vai utilizar como carga, por enquanto, apenas uma resistência mesmo. Vou deixar aqui como 1000, né? Vamos copiar esse cara aqui. Vou copiar isso aqui, inclusive. Vou copiar esse cara todo aqui, porque eu vou explicar por quê. Vamos desabilitar isso aqui para não atrapalhar a nossa simulação e... vamos fazer o seguinte, o nosso conversor, ele vai ser uma coisa, ele vai ser um bulk, ele vai ser um boost, né? Então primeiro, antes de mais nada, eu vou pegar aqui a minha tensão medida, eu vou operar, engraçado, eu vou operar em cima do que eu tenho de entrada dele, não em cima do que eu tenho de saída. Então, por enquanto, eu não vou controlar o conversor em malha fechada, eu vou controlar ele apenas para me fornecer a máxima potência. Então vamos montar o conversor, né? Primeiro aqui, vamos vir aqui montar ele, né? Vamos deixar isso aqui mais para cá, esse aqui e vamos fazer o seguinte. Eu vou até apagar isso aqui, vou colocar uma tag aqui de uma vez, vou colocar aqui VPV, né? E eu vou fazer o meu conversor operar em cima do que ele tem de entrada e não em cima do que ele tem de saída. Então o meu conversor vai estar sempre olhando para a entrada. Então eu vou colocar aqui o indutor, a chave, né, do boost, o diodo do boost, cadê o diodo? Tá aqui, e o capacitor. A carga aqui também eu posso já colocar ela de uma vez, eu não vou colocar uma carga variando por enquanto não, mas depois a gente pode testar isso. Aqui eu vou pegar, aqui a gente vai colocar uma carga, se eu não me engano eu calculei lá de 1,44, vamos colocar um on-off aqui, e um tag aqui para PWM, né? Então, beleza. Aqui eu tenho meu capacitor, que é aproximadamente, acho que é 7.14, eu vou colocar, pode ser 7 mesmo, 7.14 microfarad. O indutor, que se eu não me engano, eu vou até diminuir o valor desse indutor, eu acho que não tem necessidade dele ser tão grande não. Aqui ele vai ter um valor de 13,8 mili, que eu acho que é muito elevado, inclusive, mas vamos deixar assim por enquanto. 13,8 mili e vamos operar esse cara aqui com 50 kHz. Vamos fazer o nosso PWM aqui, ligeiro. Vamos ver se ele vai funcionar primeiro, né? Vamos testar ele em malha aberta aqui. E o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos pegar esse cara aqui, colocar aqui 50K, aqui vai ser, pode ser 1, aqui é 0, e aqui no Dirty Cycle 1, vai ser uma rampa de subida. Vou colocar aqui 500 nano, vamos fazer o cálculo rapidinho aqui, o tempo de uns 50 microfarad é 20 micro, né? Então 21 sobre 500 nano vai dar, 40 pontos, 20 micro, que é 50 kHz, né? 50 kHz vai dar 20 micro, né? 1 sobre 20 micro vai dar 50K, tá vendo? Então
20 micro vai dar 40 pontos que a gente vai ter de resolução do PWM. Eu acho muito pouco, mas caramba, não, vou colocar menos aqui, porque acho que está muito pouco. Vou colocar pelo menos uns 80 e vamos rodar ele. Aqui, né, a gente vai colocar meio aqui por enquanto. Vamos rodar, vamos ver como é que ele funciona. Eu não coloquei nada, né, para medir também. Vamos medir aqui tensão. Deu alguma coisa aqui, deu algum erro. Vamos ler de novo para ver o que é. Ah, tá. Toda vez que você simula um módulo fotovoltaico, tem que pôr uma capacitância bem vagabundinha ali no começo. Bem pequititinha. Aqui, ó. Recomendável você colocar tipo, sei lá, 100 nano. Para não ter dinâmica, né? Senão, isso dá problema de convergência dele mesmo, numérica, né? Aqui, ó, funcionou. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Aqui a gente está com um meio de ciclo ativo, né? E tem uma coisa estranha aqui. Quero que vocês reparem o seguinte. Por que ele funciona aqui? Por que ele começa com essa tensão aumentada aqui, né? Porque ele, em aberto, ele vai ter tensão sempre, né? Aqui eu estou medindo a tensão de entrada, né? A tensão de saída dele, vamos ver. Vamos olhar a dinâmica da tensão de saída dele. A tensão de saída dele aqui está maior. Inclusive eu nem olhei essa tensão aqui, né? O módulo ele está com 60 células, né? Então ele vai ter uma tensão aqui de, bem chaveada inclusive, ele vai ter uma tensão aqui de 55 volts. Vamos pegar aqui a corrente também, quero ver como é que está essa corrente. Vamos medir a corrente. A corrente está bem fininha, não tá legal isso aqui, tá esquisito. Vamos rever o nosso projeto aqui. Nossa, eu errei uma coisa muito brutal aqui. Chamar a atenção aqui, porque eu errei, porque, né? Vamos bater palma. Meu erro aqui é potência, a corrente de entrada no indutor, ela vai ser a potência de saída sob a tensão de entrada, né? Então não erra isso, pelo amor de Deus. Então aqui vai nos dar vamos rodar de novo, né? Aqui vai nos dar um indutor de 5, olha a diferença, por isso que eu estava 50 microhenry, eu estava estranhando isso mesmo, 50 micro e o negócio eu tinha colocado 13 mili, né? Agora sim. Então aqui a gente tem a corrente do indutor, tá bem, tá com bastante ripple, né? Vamos colocar uma corrente menor, vamos ver se... Não, vamos deixar do jeito que tá. Vamos deixar do jeito que tá? Vamos deixar do jeito que tá. E vamos fazer o seguinte, esse conversor aqui, ele tem que ter 96 volts de tensão de entrada. Então provavelmente ele vai ser dois módulos de 60 células em série. Isso vai corresponder a 500 watts. V14, o que eu estou medindo aqui no V14? Espera aí que eu acho que eu errei também a capacitância. A capacitância está 7 micro, tá certo? A corrente sai de 1,6, o R aqui é a resistência 193. Tá, a resistência é 193, que é uma resistência muito alta, muito baixa, né, na verdade. Agora tá aceitável, né? Tá aceitável. A corrente pode tá descontínua pra caramba. E provavelmente é porque a gente está usando, deixa eu ver, a gente está usando pouco ciclo ativo, e aqui a gente teria que usar um ciclo ativo de 0,69, 0,7, né, para ser mais exato, 0,7, e ele vai fornecer 311 volts na saída. Vai estar operando em modo contínuo? Não, ainda não. Então aqui eu vou ter que melhorar esse projeto aqui, vou colocar aqui dividido por 4, porque senão ele não vai funcionar. Então aqui ele vai exigir um resistor de 1 mili, 1 mili ou 100 micro, 1 mili não, 100 micro, né? Ainda não, hein? Tá complicado o negócio aqui. Ele é igual a... Isso aqui é 1 mili. É 1 mili na verdade, né? De indutância. Aí sim, agora fez sentido. Não precisa nem ser tão pequeno não, pode ser menor. Pode ser meio mili, pode ser 500 micro, que é mais fácil de projetar. Então vou colocar aqui o indutor de 500 micro. Vamos colocar aqui como sendo 2 mesmo. Aí vai dar um indutor de... Vai dar um indutor de aproximadamente 500 micro. Pode colocar aqui 500 micro. E vamos rodar. Independente de ser esses parâmetros, é importante que ele funcione em modo contínuo, porque senão vai ficar complicado.
Aqui, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos entender o seguinte, ó, nós conseguimos a tensão de saída que a gente quer? Provavelmente não, né? Nós estamos aqui com 1000 watts, 25 volts, e com 0,7 a gente está com uma tensão de 226. Vamos fazer uma colinha rápida aqui. Então tá, vamos dar sequência aqui, depois a gente vê o que a gente faz para garantir que esse cara aqui tenha 500 watts. Inclusive, vamos só fazer uma breve simulação aqui, que é o seguinte. Vamos desabilitar esse cara aqui por enquanto e vamos fazer o seguinte. Esse aqui, ó, que a gente não estava dando muita atenção antes, esse aqui é o módulo com a tensão de saída dele que a gente está pegando aqui para ver a potência dele. Vamos ver a potência que ele funciona, né? Vamos ver que a potência que ele funciona, escolhendo aqui o eixo X como a tensão do módulo, e a gente vai observar aqui que aquele módulo sozinho ele funciona aproximadamente com um pouco mais de 250 watts. Então esse módulo aqui, ó, aquele módulo lá que a gente colocou com 120 células, que na verdade é dois módulos de 60 células, ele vai estar com 500 watts. Então agora vamos começar a criar o código para fazer ele funcionar. Então a gente vai desligar esse cara aqui, vamos aplicar o código nele, vamos colocar isso aqui também para medição, né? A gente vai usar isso aqui para medição e vamos até colocar um multiplicador aqui e vamos fazer um C-block aqui. Vamos pegar aqui um C-block. Então você vem aqui em Elements, Other, Function Blocks, lá embaixo C-block. Eu uso o C-block, eu não uso o Simplified C-block não, viu pessoal? Nunca mexi nele, mas depois eu dou uma olhada para ver como é que faz para usar ele. Vamos usar aqui um MPPT, vamos colocar aqui como duas entradas, vamos colocar duas entradas e uma saída por enquanto. Aqui a gente vai usar a tensão e a corrente de entrada, a tensão e a corrente do módulo. E isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção. Se eu for fazer um MPPT, aqui a princípio eu vou utilizar as informações do módulo, da entrada do conversor, e não as informações da saída. Por isso que eu não estou usando controle por enquanto, né? Vamos utilizar aqui as informações do módulo e vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, vamos pegar aqui algumas variáveis, vamos criar umas variáveis aqui. Eu vou criar aqui uma variável que vai chamar clock, ela vai ser, primeiro, né, colocar aqui inteiro, né? Vou colocar inteiro sem sinal. Eu vou usar como se fosse de 8 bits, então eu vou colocar inteiro sem sinal. Vamos utilizar também uma outra que vai chamar a tensão, que vai ser a tensão do módulo, a corrente do módulo, a potência do módulo e duas variáveis que vai ser o ciclo ativo, né, que a gente vai trabalhar, e o incremento do ciclo ativo, que eu vou deixar ele como valor igual a 1 aqui por enquanto. Bom, e é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vamos começar aqui com uma estrutura condicional, né? Vamos começar primeiro contando o nosso clock. Se eu não me engano, o 20 kHz ele dá, se o clock chegar, vamos trabalhar na mesma frequência de chaveamento, né, por enquanto. Não, se bem que não vou mexer com isso aqui por enquanto não. Vamos desabilitar esse cara aqui e vamos fazer um teste aqui que a gente tem que fazer, a gente é obrigado a fazer. Antes de você programar, é importante que você saiba o seguinte, vamos copiar esse cara aqui, vamos colocar aqui uma constante, vamos colocar aqui meio, vamos rodar ele. E agora a gente vai observar a tensão de saída. O que é esse V14, hein? Observar V14, vamos ver, é o VPV. Eu quero que vocês observem o seguinte, qual que é o transitório desse circuito. Bom, aqui em 5 milissegundos ele está atingindo o transitório dele, para meio ciclo ativo. Vamos colocar aqui para 0,25 de ciclo ativo. Talvez até mais rápido, né? Ele já atingiu o transitório. Vamos colocar aqui agora 0,7, que é o ciclo ativo que a gente está usando para entregar, provavelmente para entregar a potência máxima da saída. Também em 5 milissegundos ele está dando tranquilamente, até em 4 milissegundos ele está resolvendo isso. E vamos colocar aqui agora 0,9, um ciclo ativo muito alto, inclusive um ciclo ativo talvez que a gente nem utilize, né? Também ele está entregando aqui, não, aqui ele já está demorando mais, tá vendo? Em 5 milissegundos ele já não está conseguindo chegar.
Provavelmente a gente não vai usar esse ciclo ativo desse tamanho, né? Então aqui, ó, em 0,8 ele está utilizando 5 milissegundos, está dando tranquilo. 5 milissegundos, né, para esse conversor aqui, é o transitório dele. Significa que em 5 milissegundos, depois que você mudou o ciclo ativo dele, ele vai te responder com a tensão de saída que não vai mudar mais. Isso vai ser importante pelo seguinte, quanto que é 5 milissegundos, né, quanto que é 5 mili sobre o tempo de amostragem que a gente já está usando, que é 250 nano, né? São 20 mil amostras. Então a gente vai usar essas 20 mil amostras aqui no nosso C-Block. Nós vamos vir aqui, vamos habilitar ele primeiro, né? Vamos usar ela aqui. Se esse cara aqui for maior ou igual a 20 mil, a gente vai zerar ele vai contar de novo, né? E aí a gente começa a trabalhar com o nosso código também. A gente já coloca nessa mesma estrutura condicional o nosso código para operar. Qual que vai ser o nosso código aqui? Eu vou fazer o MPPT mais simples possível. Você não tem noção, isso aqui é um pão de sal de café da manhã. Isso aqui não tem nada de complicado aqui. Então primeiro eu vou fazer aqui a corrente IPV, ela vai ser a entrada 1, eu vou colocar aqui como sendo o IN colchete 0, né, a primeira entrada. A tensão ela vai ser a segunda entrada e a potência, né, o PVP, né, de player versus players, não, viu, pessoal? PPV, né? PPV vai ser o produto dessas duas. Só que eu vou colocar esse cara aqui, ó, eu vou colocar ele aqui desse jeito aqui mesmo, né? IPV vezes VPV, né? Ok, beleza. Agora eu vou utilizar uma estrutura condicional que vai me perguntar o seguinte. Antes, né, eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou pegar esse cara aqui, vou colocar ele aqui embaixo, por último, eu vou colocar aqui e vou perguntar o seguinte. O meu IPV vezes o meu VPV, ou seja, a minha potência, ela é maior do que a minha potência antiga? Isso aqui, ó, é a minha potência da última amostra. Se ele interagiu na primeira, essa potência, a primeira amostra vai ser 0, né? Então ele vai funcionar. Na segunda, ele vai aumentar um degrau eu vou mandar ele aumentar um degrau, né? Ele vai fazer o seguinte. Durante todo o código, eu vou mandar ele fazer com que o meu ciclo ativo, ele seja o próprio ciclo ativo mais um incremento. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 5 vezes o INC. E o que vai acontecer? Se esse cara aqui for somando 5, 5, 5, 5, ele vai chegar num... Eu vou colocar aqui um número menor, vou colocar aqui 2. Se ele for somando 2, 2, 2, 2, eu vou colocar 5, que é a primeira simulação. Ele vai chegar num ponto que ele vai ultrapassar, ele vai fechar curto no módulo e vai começar a diminuir a potência. E aí o que vai acontecer? Essa potência aqui, ela vai ser maior do que esse cara aqui. Então, na verdade, é o contrário aqui, né? Se esse cara aqui for menor do que a potência PPV, eu vou alterar o sinal do meu incremento. Então, eu vou fazer com que o meu incremento seja menos 1 vezes o meu incremento. Então, toda vez ele vai trocar de sinal, ele vai ficar trocando de sinal o tempo todo. Quando ele chegar no ponto máximo a potência, ele vai ficar trocando o tempo todo. E aí, o que vai acontecer? Ele vai somar esse incremento ou vai subtrair ele para deixar o ciclo ativo fornecer a potência máxima na saída. Vamos ver se isso aqui vai rodar, né? Primeiro, né, vou checar o código, tem alguma coisa errada aí. Deixa eu ver se eu esqueci alguma variável. Não esqueci não. Ah tá, esqueci o ponto e vírgula aqui, que é sempre ponto e vírgula, né? Não sei para que existe isso. Eu coloquei aqui PVP. Para quem não sabe, para quem não é gamer, PVP é player versus play. Agora sim. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar aqui as minhas variáveis. Inclusive eu quero que vocês notem o seguinte, que eu estou colocando ela um pouco distante aqui. Por quê? Porque eu vou filtrar esse carinha, eu não vou deixar ele entrar aqui como ele veio ao mundo, né? No meu controlador cheio de ruído lá, cheio de PWM em cima desse cara aqui. Não, vou dar uma filtradinha de leve aqui. Vamos colocar aqui uma frequência aqui, umas 5, 10 vezes menor do que a frequência de chaveamento, aqui 5K, né? Vamos colocar aqui 10K, senão a dinâmica aqui pode atrapalhar. 10K.
e vamos colocar aqui esse cara aqui, né? Vamos ver se vai funcionar. Antes de mais nada, eu vou dividir esse cara aqui também por... Deixa eu ver. Não precisa dividir ele por nada, não. Não, precisa sim. Vamos dividir ele aqui por 256, imaginando que a gente tem um número inteiro ali sem sinal, né? 1 sobre 256 e vamos rodar. Primeira coisa que eu vou ver aqui. É interessante também a gente fazer o seguinte: a gente vir aqui e medir o nosso ciclo ativo aqui, né? Vamos medir ele aqui. Vou medir ele até em inteiro, né? O nosso D, né? E vamos colocar um tempo maior aqui. Vou colocar aqui uns 200 mili. Aqui, ó, se eu não me engano, acho que aqui eu tenho que... Eu acho que é maior ou igual, deixa eu ver. Aqui pessoal, não sei se eu fosse... Aqui pessoal, é menor mesmo que... Uma das coisas que eu esqueci aqui, né? Feio demais, né? Eu ter esquecido. É o Alt 0 aqui, ele é igual ao D. Então aqui a gente vai colocar ele aqui para fora, que a gente não tinha colocado, aí é claro, né, que ele ia ser 0, enquanto não fosse, a gente não colocasse. E aqui, né, parece aqui que ele funcionou aproximadamente, né, parece que ele funcionou mais ou menos. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ele foi aumentando, o ciclo ativo foi aumentando, chega um ponto que ele começa a diminuir. Vamos ver como que se comportou a nossa tensão, nossa potência, né, que a gente mediu. Aqui também ela não está muito bonitinha, não. Vamos ver se a gente filtrando ela a gente tem um resultado melhor, né? Tá mais ou menos aqui, mas tem um detalhe aqui também que é o seguinte, ó. Vamos mudar esse cara aqui para cá. Aqui o ciclo ativo tem que dar 0,7, né? Porque a gente tinha olhado lá que ele tem que dar aproximadamente 0,7. Uma outra coisa, essa capacitância aqui eu acho que eu vou aumentar ela um pouco. Vou colocar ela próximo da dinâmica da outra capacitância e vou deixar ela com valor de capacitância inicial aqui de uns 96 volts, porque é aproximadamente a tensão desse módulo aqui, desses módulos aqui, né? Pessoal, teve um erro aqui fatal que eu estava cometendo, que é o seguinte: ao passar esse código aqui para dentro do nosso aqui, irá passar a variável para dentro do código, a gente vai estar passando ela como inteira. Então ela vai ser inteira. A gente colocou aqui que ela vai ser inteira sem sinal. É importante que a gente venha aqui e coloque um valor que faça o seguinte, ó. Como corrente eu não vou ter mais do que 12 amperes, eu vou considerar aqui, por exemplo, que 256 sobre 12, esse ganho aqui, né, que 12 amperes vai ser 256 em unidade lá dentro do código. E aqui é a mesma coisa. Como a gente não vai ter mais do que 400 volts nesse caso aqui, eu posso considerar como 256 sobre 400. Na verdade, esse aqui a gente pode considerar como 120 mais ou menos. A gente pode vir aqui e colocar como... A gente pode até dividir por 2 aqui, né? Multiplicar por 2 aqui, né? Porque o que acontece? A gente vai ter aqui aproximadamente, no máximo, estourando, a gente não vai ter mais do que 120 volts. E aí, o que a gente entende com isso? E a gente vai ter aqui 120 volts, no máximo, a gente vai ter aqui, então, o 256 vai ser o 120, né? Então, isso é necessário isso, porque senão aqui dentro, esses 5 amperes que vão aqui dele, ele vai ficar aqui pulando de 1 em 1, e vai perder muita resolução. Isso era uma coisa que estava me agarrando nessa simulação específica, e pode acontecer com você também. Vamos ver aqui agora, né? Funcionou aproximadamente do jeito que eu esperava. Vou até voltar com alguns parâmetros aqui que eu estava antes. Eu tinha colocado aqui 100 nano. Eu estava achando que era alguma outra coisa. Aqui eu tinha colocado 500 micro. Vamos rodar de novo. E parece que ele funcionou bem aproximado do que a gente quer. Só que aqui eu tinha utilizado um incremento igual a 10. Então eu vou diminuir esse incremento. Eu vou vir aqui e utilizar, por exemplo, 2, né? Esse incremento, ou que seja, o ciclo ativo, ele vai crescer de 2 em 2. Você pode colocar até de 1 em 1, que ele vai funcionar. Só que o problema é que ele vai demorar um pouco mais para rodar. Parece que 2 aqui ele não funcionou muito bem. Vamos ver aqui então com 5. Isso a gente consegue ir afinando com o tempo, né? Agora parece que funcionou melhor. Aqui então o que tem que fazer? Tem que pegar e colocar
um tempo de amostragem maior, né? Vamos colocar aqui 1 segundo, não, vou colocar aqui 500 mili, ou seja, meio segundo. E como esperado, né, pessoal, ele funcionou razoavelmente. A única coisa que está precisando melhorar aqui é o passo do incremento, né? Então esse incremento aqui a gente pode programar ele também para ele diminuindo com o tempo. Porém aqui eu acho que eu vou colocar 3 aqui e vou finalizar porque essa simulação ela demora pra caramba, vocês têm noção. Deu tempo para colocar meu cachorro para fora. Vou aumentar um pouco aqui o tempo, né, de espera. Não, acho que não vou fazer isso não. Vou colocar aqui 4 e vamos ver o que que dá, né? E parece aqui que funcionou ainda razoavelmente, né? Quero que vocês notem o seguinte, quando a gente pega esse cara aqui e coloca ele também em relação ao eixo X, a gente vai observar aqui, embora ele demore aqui, né, ele vai ser aquela curva, né, aquela curva PV, né? Ele vai ser aquela curva de potência e ele vai chegar no máximo da potência aqui. Nós vamos deixar ele aqui e aqui a gente vai fazer o seguinte. Posteriormente, essa aula não vai ser a última que eu vou falar de MPPT, eu vou fazer mais algumas, a gente vai expandir. Mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como que você consegue fazer. Eu utilizei um código exatamente como esse aqui, de só incremento mesmo. Eu nem sei como é que eu chamaria essa técnica MPPT, mas ela busca a máxima potência simplesmente variando o ciclo ativo. Não estou nem levando em consideração o controle da corrente, da tensão na saída do conversor ou de alguma coisa desse tipo. Eu estou considerando apenas que passou o transitório e que eu estou agindo de tempos em tempos, né, no ciclo ativo. Tem técnicas melhores? Claro, pessoal, mas é isso que eu vou trazer no decorrer de algumas das próximas aulas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar aqui, né, só observar aqui algumas coisas, né? Olha que interessante. O ciclo ativo, ele parou aqui na tensão que ele tem que parar mesmo, né? Ele parou no ciclo ativo aqui próximo na verdade aqui próximo de 0,8, né? O que eu achei até estranho aqui. Vamos até dar uma olhada na tensão de saída. Essa tensão deve estar um pouco maior aqui, ó. Tá em 311. Tá em 311, mas o ciclo ativo parou num ponto de tensão próximo do 0,8. Provavelmente porque o módulo não está dando atenção para o ponto, uma tensão de 96 volts aqui, igual a gente esperava no ponto que a gente precisa. E é interessante a gente observar aqui também que o ciclo ativo, aqui ó, vamos ver a corrente dele, né? Vamos dar uma olhada na corrente dele também. A corrente dele também acho que é a que mais pode complicar, a que mais tem que ser filtrada, porque esse fato dela ser toda achurada desse jeito aqui, né? Inclusive acho que vale a pena a gente até observar o que está sendo filtrado aqui. Vamos colocar aqui uma componente aqui filtrada dela. Vamos rodar de novo. É engraçado que esse tempo que demora para rodar ele é tão grande que eu tenho que cortar ele, porque senão o vídeo ficaria mais de 2 horas de duração. E aqui vamos plotar em cima a corrente filtrada, né, para ver se ela tá sendo filtrada do jeito que a gente espera mesmo. Olha aqui para você ver. A média dessa corrente ela tá sendo filtrada, ok, e o ripple dela tá escandaloso, né? E então aqui vamos deixar aqui a potência, né? Ela chegando aqui na potência que tem que chegar, de 500 watts. Se a gente alterar a irradiância desse cara aqui, por exemplo, se a gente alterar as condições dele, se a gente alterar aqui, digamos, a gente alterou aqui para 500 watts por metro quadrado, ele vai entregar aqui quanto? Possivelmente ele vai achar o ponto máximo aqui em 250 watts. Vamos até rodar aqui para ver, né? Mais uma hora de simulação, que ele deve ter falhado, né, na hora de achar o ponto de máxima potência, porque ele não deu sequência aqui. E possivelmente é corrigido aumentando, né, o passo de tempo aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, 5. Vamos deixar em 5 mesmo. Pessoal, uma das coisas que eu quero chamar a atenção é que, no caso aqui, como a gente tem uma resistência na saída, essa resistência ela nunca vai ter, ela não vai se comportar como uma carga que vai sempre drenar a potência máxima que a gente precisa. Então isso é uma das coisas que pode afetar a sua simulação, e às vezes você não consegue chegar num ponto de máxima potência justamente porque essa carga aqui ela não vai funcionar como uma rede que vai absorver o tempo todo essa potência. Isso a gente vai abordar numa outra próxima aula. Por enquanto eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Se puderem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem com seus colegas, que eu acredito que muita gente vai ajudar muita gente.
em que está tendo dificuldade com simulações. Se tiverem sugestões, por favor, deixem nos comentários. Tem um grupo do Telegram também que eu vou deixar aí na tela, aí, nos comentários para vocês entrarem, que é um canal de comunicação que eu estou criando com os alunos, para caso eles queiram me mandar sugestões e dúvidas conforme eles vão analisando e fazendo seus estudos. Ok? Muito obrigado e nos vemos na próxima simulação.